GLO para a COP30. Esse GLO da COP30 é uma formatação que diz respeito tanto à parte operacional, logística e até orçamentária, até financeira dessa operação. E por que realmente tem que ser feita num formato de garantia da lei e da ordem? Por quê? E por que ela se justifica? Porque todos os eventos, grandes eventos que aconteceram no Brasil, seja o Mundial Militar, depois teve o Pan-Americano no Rio de Janeiro, depois teve a Copa do Mundo e depois teve a Olimpíada. Além disso, da Rio+20, Cimeiras e vários eventos que acontecem com presenças de chefes de estados e delegações de outros países. Esses eventos, Pitoli, eles transcendem, eles ultrapassam a capacidade de segurança provida pela polícia de qualquer estado. Isso aconteceu, por exemplo, com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra. A Jamile, que esteve falando com você mais cedo hoje na programação, sabe disso, e eu posso te dizer porque eu estava na fase de planejamento da segurança das Olimpíadas quando nós recebemos os relatórios da Grã-Bretanha sobre a Olimpíada em Londres e como estavam sob a coordenação, obviamente, das Forças Armadas, porque extrapola a capacidade de uma Scotland Yard ou da polícia de qualquer país você organizar. A Olimpíada que será feita aqui nos Estados Unidos também contarão com toda uma estrutura de contra-terrorismo que somente as Forças Armadas são capazes de providenciar. Então, o que vai acontecer lá, embora a COP já esteja completamente esvaziada, nós tivemos inclusive essa semana agora uma declaração recente do Bill Gates dando uma adaptada no discurso aí das mudanças climáticas, etc. O próprio presidente Trump se ufana de dizer que aquela farsa das mudanças climáticas, das mudanças de matriz energética, aquilo tudo tem muitos interesses subjacentes e agora o Bill Gates já começa a mudar o seu discurso e parece que a nossa COP vai cada vez definhando. Mas, apesar disso, se é um evento internacional com chefes de Estado e delegações estrangeiras, isso extrapola. Eu participei, posso dizer para você que eu participei exatamente de um evento similar, no caso da Rio+20, no qual nós tivemos que fazer recepção de dignitários no aeroporto, transportar para o hotel, do hotel para o local, com ambulância, helicópteros, grupos de contra-terrorismo, vias alternativas, escoltas de batedores. É uma coordenação super complexa, porque você tem que fazer tanto o safety quanto o security, que é a exigência, ou seja, tanto a parte de segurança formal, essa que a gente conhece de contra-terrorismo, de fazer varredura nos locais para ver se há explosivos. Além disso tudo, você ainda tem que fazer a parte de contra-incêndio e segurança de saúde. Quais os hospitais, tipo sanguíneo, é uma complexidade que extrapola a capacidade de qualquer polícia. Então, o fato de fazer um GLO lá nesse evento, a despeito de eu achar esse evento, na minha opinião, completamente fora de propósito e oportunidade, mas ele existe e ele vai acontecer, aparentemente, é uma situação compreensível. Agora, Rio de Janeiro, vamos voltar ao Rio de Janeiro. Essa história do Rio de Janeiro, é importante a gente entender que ela já se arrasta há décadas, todos nós sabemos disso. Contei uma experiência que eu tive na semana passada ali, da minha tentativa de contribuir de alguma forma para não me conformar com essa ideia de coexistir com o crime organizado. Mas a população do Rio de Janeiro já convive com isso e já houve diversas tentativas de recrudescerem um pouco ou pelo menos fazer com que esse crime fique mais contido em algumas áreas. Isso não prosperou por quê? E é importante a gente entender. Primeiro, durante a pandemia, nós tivemos uma ordem do atual presidente do STF que limitou não somente as ações policiais nessas comunidades, como depois ainda acrescentou proibindo o sobrevoo de aeronaves, de helicópteros, de apoio. Esses eventos que, veja, nós estamos falando de 2020, já tem 5 anos, eles oportunizaram que lideranças do Comando Vermelho de outros estados viessem para o Rio e vice-versa. Hoje, isso que a gente está vendo do Ceará e da Bahia, do Comando Vermelho disputar áreas com o Terceiro Comando, que são duas facções do Rio de Janeiro, isso só foi possível por causa dessa interferência do Supremo Tribunal Federal, completamente inadequada e inapropriada, e do ponto de vista técnico nós estamos vendo somente os frutos disso. Mas eu quero dizer para você, Pitoli, que
esse problema no Rio está começando a ser endereçado agora com algumas iniciativas, como o do próprio general Pazuello, que eu ouvi ontem, falando que precisamos ter uma modelagem de que você possa ter o GLO decretado, seja parcialmente ou um setor da cidade ou em uma parceria com o governo do estado, sem que seja caracterizada a falência das forças policiais ou da capacidade do Estado. Por quê? Porque a última experiência que eu passei no Rio de Janeiro, antes da intervenção do Braga Neto e do próprio federal, mas nós tínhamos o secretário de Segurança Pública que foi assumido por um general de divisão da Ativa, na época o general Richard, e nós tínhamos também a parte operacional na mão de grupos de forças especiais do Exército em coordenação com forças especiais da Marinha, Força Aérea e Polícia Militar e Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, que estavam coordenados pelo general Sinotti, eu me lembro a época. Essa configuração que foi feita no Rio de Janeiro, ela funcionou durante um período e resolveu emergencialmente aquilo que a gente estava vendo ali com Sérgio Cabral e Pezão. E digo para você, eu estava na cerimônia que devolvemos o Morro do Alemão para o governo do estado do Rio. Sabe quem estava nessa foto, Pitoli? Sérgio Cabral, Pezão e Celso Amorim. Esses é que estavam ali na cerimônia que eu estava. Eu estava fazendo a parte de coordenação de comunicação social dessa cerimônia. E aí eu te pergunto, você acha que tem chance de dar certo a gente devolver para essa lógica representada por Sérgio Cabral, Pezão e Celso Amorim? Então você veja que nós temos esse problema do Rio, que é um problema grave, mas, olha só, no passado, eu estava, por coincidência, também no Comando Militar do Leste. Aí eu acho que eu era major ainda, ou tenente-coronel novinho, foi antes de eu assumir o comando do CPOR. Eu me lembro que eu participei de uma reunião lá no Rio de Janeiro com a Rosinha Garotinho. E nessa reunião, mesmo problema. Crise de segurança pública, não tinha condição, pediu socorro para as Forças Armadas e pediu para o governo federal. Eu fui a essa reunião, o comandante militar do Leste estava ali, se eu não me engano, o general Castro, na época, e eu estava e vi a indignação do general quando a Rosinha Garotinho ali ouviu o conselho do seu secretário de segurança, que era o marido, e disse para ela assim, não, eu aceito tropas federais desde que elas fiquem a meu comando aqui no estado do Rio de Janeiro. E, obviamente, aquilo ali não aconteceu. Agora, nós tivemos situações híbridas, como o Morro do Alemão. Nós tivemos situações híbridas, como a ocupação da Maré durante esses eventos, para que pudesse ser utilizada a linha vermelha e linha amarela, para que as delegações saíssem do aeroporto e chegassem nos hotéis da Zona Sul, área segura, bonita e maravilhosa, longe, né, dessas áreas conflagradas. Já tivemos essas situações. E o Pazuello, o general Pazuello, que é um força especial, diga-se de passagem, não foi só ministro da Saúde, não é somente um oficial da área de logística, é um força especial, ele sabe que não existe solução para o Rio de Janeiro sem a contribuição das Forças Armadas.